Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Vamos ler? Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, perseguiu, prendeu também Pedro para a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, eu disse quem? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro, estando dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Diga comigo, uma luz brilhou. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente, quantos números de gente tinha lá? Não ouvi quantas? Onde muita gente havia se reunido e estava... Não, você está brincando. Não, eles estavam jogando dominó. Eles estavam orando. Pai, essa é a tua palavra, obrigado, porque por si só ela é poderosa. E essa noite fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Quero deixar uma palavra no teu coração essa noite. Você já experimentou alguma vez algumas situações na tua história que parecia que não tinha saída? Quem já experimentou isso aí? E aí o tema da minha palavra essa noite é: o que fazer quando não há saída? O que fazer quando não há o que fazer?
O que fazer quando não temos saída? Nesse texto que nós lemos, Herodes, ele reinava, e ele tinha o seu reinado como mão forte e poderosa. Herodes, ele tinha um ódio tão grande, e ele queria acabar com aqueles discípulos que estavam seguindo e obedecendo o ide de Jesus. O texto diz que Herodes já havia matado Tiago. Mas o texto diz que agora, Herodes pega o líder, Herodes pega Pedro, o pastor da igreja. Herodes pega Pedro e ele leva Pedro para a prisão. O texto diz que naquela prisão, ele estava vigiado por 4 guarnições de soldados, e cada uma tinha 4 soldados. Havia, é isso mesmo? 16? Eu vou ter que fazer o curso lá com o Mário. Havia 16 soldados de prontidão, vigiando Pedro. O texto diz que dentro da cela, Pedro estava acorrentado entre grilhões, e ainda havia 2 soldados vigiando Pedro. A prisão que Herodes estava colocando Pedro era segurança máxima. Pedro não tinha como escapar. O que fazer quando não temos saída? O que fazer quando não temos solução? Pedro estava nessa prisão. Mas o que me chama a atenção é que o versículo 5 diz assim, olha, Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. A igreja estava orando. Pedro estava detido na prisão e havia um povo que orava por ele. A tradução revista e atualizada, essa palavra detida, ela trocou por guardado. Olha para o teu vizinho e fala assim: Pedro estava guardado na prisão. Isso nos dá um nó no cérebro, irmão. Por quê? Porque eu aprendo algo, eu aprendo uma coisa, eu aprendo que Salomão disse assim: existem 3 coisas que eu não compreendo. A primeira coisa que ele diz que ele não compreende é o caminho do vento, onde o vento começa, onde ele termina. Onde o vento passa, ele destrói tudo. A segunda coisa, ele diz: como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Não existe uma explicação, a medicina não consegue explicar isso. Mas ele diz: e eu não compreendo como é que Deus trabalha. Ao nosso olhar humano, olhar para uma prisão, como é que pode alguém estar dentro de uma prisão e o texto, a palavra, o próprio Senhor vem dizendo que ele estava guardado. Aquilo que está guardado está protegido. Não, acho que você não entendeu, só uns 2 que entendeu. Aquilo que está guardado está protegido. O seu dinheiro está guardado lá no banco. Está protegido. As 7 chaves.
Olha o mistério aí. Nós guardamos aquilo que tem valor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem valor para Deus. Não, aqui, você não entendeu nada. Você tem valor para Deus. Pastor, eu estou vivendo uma luta. Pastor, eu estou na prisão. Ei, você não está na prisão por acaso. Você está guardado lá naquela prisão. Talvez você esteja vivendo uma prisão financeira, uma prisão emocional, não importa qual prisão você esteja, ei, você por enquanto está guardado lá, se prepare, porque Deus vai arrancar você dessa prisão no tempo certo. Creia nessa verdade. Guardado no cárcere, Deus está dizendo, eu tenho uma forma de proteger você, Pedro. Agora preste atenção, irmão. Preste atenção. Eu tenho hora que eu fico assim. Eu já falei que uma vez. Eu tenho um cantinho do pensamento. Quem aqui já teve o cantinho do pensamento quando era pequeno? Pode levantar a mão, irmão. Você já teve? Seu pai já colocou você? Tem gente aqui que já ficou no cantinho de pensamento, enjoelhado em cima de caroço de milho. Tem gente que já ficou aqui no cantinho de pensamento, enjoelhado em cima de tampinha de Coca-Cola. Ah, vem dizer que nunca ficou. Você já teve o seu cantinho do pensamento. Eu tenho o meu cantinho do pensamento. Tem hora que eu sento lá no meu cantinho do pensamento e eu começo a ler a Bíblia, meu irmão, e eu vou viajando. Como a gente diz lá em Minas, eu vou viajando na maionese. Escorregando assim pelos textos, por alguma coisa. E às vezes eu fico parado e olho e falo assim, gente, por que isso aconteceu? Por que está assim? Algumas coisas acontecem para chamar a nossa atenção. Aí eu aprendi algo, irmão. Eu aprendi algo. Tem 16 soldados guardando Pedro. Escolta particular. Nem Sérgio Moro tem isso. Pedro teve. E aí 16 guardando. 2 dentro do cárcere, 2 do lado de fora, 2 na segunda porta, 4 do lado de fora. E aí meu irmão estava segurança máxima. Pedro vai fazer algo que se fosse eu e você, meu irmão, nós estávamos arrancando os cabelos de gritar. Pedro, o que Pedro vai fazer? Pedro vai dormir, gente. Eu fico pensando, como que o céu tá caindo em cima da cabeça do cara. O cara está preso, o cara pode ser julgado amanhã, o cara pode ser morto, porque essa é a intenção de Herodes, e o camarada vai deitar dentro da prisão, numa cela fria, e dormir. Ei, aprendo algo. Só pode descansar em Deus, em meio às adversidades, às circunstâncias que estão em sua volta, quem confia no Deus que ele serve. Pedro, meu irmão, Pedro não quis nem saber se tinha 16 soldados, se Herodes estava nervoso, se Herodes estava, eu estou com sono, eu vou dormir. Pedro, e se você morrer amanhã? Eu morro descansado. Pedro estava confiando, meu irmão, escuta algo. Para de reclamar se você está sofrendo hoje. Deus está no controle de toda a situação. Ninguém vai tocar em você, porque Ele está guardando a sua vida. Pedro guardado no cárcere. Era o preso mais vigiado. Mas teve uma coisa. A Bíblia diz que algumas coisas começaram a acontecer dentro do cárcere. Fique tranquilo. É aonde está a sua adversidade que Deus vai agir lá. Eu vou precisar de um Pedro aqui. Quem vai se animar a ser Pedro? Vem cá, Anderson, você vai ser Pedro. Pedro eu acho que era barbudo. Não, Mateus não. Pedro era barbudo. Vem cá, Anderson. Eu acho que era. Pedro, isso. Agora você pode vir, Mateus. Porque soldado tinha, né, a barba feitinha, todo equipado. Preciso de mais um soldado. Vem cá, Ives. Isso. Está todo equipado de soldado. Prova de bala. Pedro
aqui tinha a cela, aqui tinha uma porta. Dentro desse cárcere, Pedro estava dormindo. Pedrão, vamos dormir? Não, você não dorme em pé, né? Olha, Pedro estava o que, gente? Pedro estava dormindo. Agora, dentro do cárcere havia 2 soldados. Para fazer o que, irmão? Vigiar quem? Vigiar Pedro. Ô, gente, era a coisa mais fácil vigiar o Pedrão, porque Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. É o serviço mais mamão com açúcar que o soldado tinha. Vigiar o Pedro que está dormindo. Agora a Bíblia diz, o texto diz que Pedro, dormindo, aí o texto vem dizer algo. A igreja estava fazendo o quê? A igreja estava o quê? Orando. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A gente só pode descansar quando a gente sabe que tem uma intercessão a nosso favor. Pedro está dormindo, gente. Pedro está roncando. Pedro está nem aí com a circunstância. Pedro está numa boa. Pedro está apagadão. A igreja estava... Se fosse hoje, hein, irmão? Que pastor folgado é esse? Que nós aqui como igreja estamos orando e ele está... Será que a gente ia falar isso? Será que o pessoal de Vila Velha ia falar isso? Os de Belo Horizonte falam, eu tenho certeza. E eu vou pagar um preço para Pedro? Vou nada, o cara está lá dentro da prisão, está dormindo. Eu não vou fazer isso não, eu não vou orar por ninguém. Mas a Bíblia diz que eles estavam orando. A igreja estava orando. Sabe qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é sempre interceder, orar. A Bíblia diz orai sem cessar. Pedro está dormindo, irmão. 2 soldados vigiando ele. Agora, meu irmão, eu não sei o que está passando na sua história. Eu não sei o que está passando na tua vida. Mas deixa eu te falar algo. Tem alguém que está intercedendo e orando por você. Essa semana um irmão me ligou e disse assim: pastor, eu bati o carro. Eu disse: é mesmo, filho? Bateu? Misericórdia. Pastor, deixa eu falar. Eu estava no GC. E de repente uma irmã disse para mim: antes de você ir embora, eu vou orar por você. Você não vai embora sem eu orar. Pastor, ela orou por mim. Eu peguei o carro e saí. Pastor, era para ter acontecido coisa pior. Meu irmão, Deus está levantando uma igreja, um povo que interceda e que ora. Aí tem gente que olha e diz assim: mas se Deus levantou alguém para orar, por que não livrou meu irmão da batida do carro? Meu irmão, aí você vai ter que perguntar para Deus, porque é Ele que é soberano, Ele que sabe, eu não sei te informar. A minha função é orar. Eu só sei de uma coisa: esse irmão disse, olha, se ela não tivesse orado, se Deus não tivesse impulsionado, eu teria acontecido coisa pior. Graças a Deus que eu estou aqui. Meu irmão, as circunstâncias não são parâmetro para mostrar se a gente para ou se a gente caminha. O parâmetro para mostrar que eu vou é saber que Deus está no controle de tudo. O Pedrão estava dormindo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nunca diga para alguém que está com os joelhos dobrados, intercedendo e orando, que nada vai acontecer. Porque a Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus. Vamos fazer uma analogia agora. A igreja orando. Pedro estava o quê? Deus está no céu sentado aonde? No trono, no mesmo lugar. As orações começam a chegar como um cheiro suave às suas narinas. Deus levanta, chama um anjo. Diz assim: ei, vocês, um só, vem, desce na prisão aonde está Pedro e o livra. Por que Deus toma essa atitude? Porque a igreja estava orando. Quando nós oramos,
Deus traz livramento sobre nós. Agora preste atenção, meu irmão, preste atenção. A Bíblia diz que Pedro, deitado ele estava. Vem o anjo, e o anjo vem para fazer uma visitinha para Pedro. Eu vou precisar de um anjo, vem cá, Rodrigo. Por que você vem rindo? Pai, você já viu o anjo? Ele é careca ou cabeludo? Por que você... Eu não entendi. Vocês entenderam essa aí, gente? Vem o anjo. E o anjo, a primeira coisa que ele faz, ele entra dentro da prisão. Por favor, apaga essas luzes. O texto diz, mas aí tá bom, agora apaga aqui. Tudo escuro. Aí que o Anderson vai dormir mesmo. O Pedrão dormiu. Tirou o sapato e sentiu um cheiro assim. O texto diz que o anjo apareceu dentro da prisão. Agora, quando o anjo apareceu, a Bíblia diz que uma luz acende. Aqui, uma luz brilhou. Pedro continuou dormindo, a luz não perturbou ele. O anjo está aqui, irmão, a luz não fez nada com Pedro. Pedro continuou dormindo. Agora o texto diz, olha o versículo 7. Versículo 7 diz assim, Atos capítulo 12, versículo 7. Olha o que o texto está dizendo. Atos capítulo 12, versículo 7 diz, e eis que sobreveio um anjo, o anjo de quem? Do Senhor. O anjo do Senhor. E uma luz brilhou dentro da cela. Acende a de cá. Olha. Agora a luz clareou. Eu aprendo algo, irmão. Eu aprendo que aonde a presença de Deus chega, sempre chega a luz. O texto diz que ele entra e a luz brilha. Quando a luz brilha, Pedro continua dormindo. A Bíblia diz que o anjo vai então, toca em Pedro. Tocou em Pedro para ele o quê? Acordar. Pedrão estava tão apagado, irmão. Tocou em Pedro, ele acordou. Ele acorda. O anjo olha para ele e diz assim, Pedro, levanta. Calce os seus sapatos, cinge as tuas sandálias, veste a tua capa. E o texto diz que o anjo diz para ele, e vem atrás de mim. Agora, deixa o anjo aqui, deixa o Pedrão aqui, vamos para os dois soldados. Aonde estavam os dois soldados? O que os dois soldados estavam fazendo na cela, irmão? Vigiando quem? Pedro. O anjo entrou, a luz entrou, tocou em Pedro, conversou com Pedro, diz, levanta, calça, cinge, vem comigo, vem atrás de mim. E os dois soldados continuou do mesmo jeito. Eles nem perceberam. E aí o texto diz, que o anjo diz, vem atrás de mim. E ele então começa a sair da cela, começa a sair da prisão. E eles vão indo embora. Quando eles estão indo embora, eles passam na segunda portaria, havia mais dois soldados, e eles vão embora. Eles passam na terceira e eles vão embora. Lá na rua, para sair, o Pedrão olha e diz assim, o que é que está acontecendo? O Pedro diz assim, não, tem um negócio errado. Mas o que acontece? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem anda sempre atrás daquele que é a luz, ele nunca erra o caminho. Porque a luz vai guiar. Pedro então, ele começa a
pensar, tem alguma coisa, o que está acontecendo? Não, eu não estou entendendo, é visão, é sonho, o que é que está acontecendo comigo? O que está havendo com a minha vida? Eu estou perturbado. Pedro ficou assim meio, Pedro já era sanguíneo, Pedro já era meio lelé da cuca, e Pedro então, ele continua andando. Quando ele passa na última portaria, aí a ficha de Pedro cai. Por que a ficha de Pedro cai? Porque aquele portão estava trancado. Olha para o teu vizinho e diga assim: não existe prisão, ferrolhos, trancas que segura o agir de Deus. Pedro, ele passa, irmão, mas como que acontece? O texto diz que quando eles se aproximam da portaria, esse portão automático, aquele sensorzinho que abre a porta automática, eu tenho certeza que foi Deus que foi o inventor daquilo. Eu não sei nem quem inventou isso aqui na terra, mas foi Deus. O primeiro a inventar aquele negócio foi Deus, irmão. Quando eles vão passando, a Bíblia diz que o portão abriu-se automaticamente. Lá do céu, Deus apertou o controle e o portão, Pedro saiu para fora. Quando Pedro sai para fora, meu irmão, o anjo diz assim: vamos, Pedro, eu vou caminhar com você mais um quarteirão. Eles caminham mais um quarteirão. Quando eles caminham, o anjo diz para ele: Pedro, estou indo, tchau, beijo, segue seu caminho, vida que segue. O Pedrão fica no meio da rua olhando. Onde eu estou? A Bíblia, o texto diz que ele, sem compreender, até aquele momento, ele então, cai a ficha. Quando a ficha cai, Pedro olha e diz assim: Deus me livrou da prisão, Deus me libertou, e agora eu vou para onde a igreja está. Tem alguém que entendeu? Mas eu vou te explicar. Quando Deus fazer o milagre na tua história, quando Deus realizar o milagre na tua vida, quando Ele levantar você, despertar você, tirar você das prisões que você está sendo guardado, vigiado, quando Ele rebentar os grilhões, quando Ele abrir as portas, meu irmão, o primeiro lugar que você precisa ir é aonde está o povo orando, intercedendo por você. O texto diz que Pedro vai. A Bíblia diz que Pedro chega lá na casa, bate na porta. Quando ele bate na porta, vem uma menina. Ela abre a porta, ela olha, desesperada, sai correndo e diz: a alma de Pedro está aqui. Ela fica apavorada. Vem alguém e diz: não é a alma, é o próprio Pedro. E Pedro entra. E Pedro vai contar as maravilhas que Deus tinha feito. Vamos para o outro restante da história? Quem é que mandou prender Pedro? Herodes. Herodes está lá no palácio, meu irmão, dando um cochilo, dormindo. Assim como Pedro, mas Pedro estava na prisão. Herodes estava numa cama macia, maravilhosa. Numa boa. A cadeia vigiada. Guardas dentro da prisão, dentro do cárcere, guardas do lado de fora, guardas no passeio, guarda vigiando tudo. Pedro não tinha como fugir. Herodes estava descansando. Agora a intenção de Herodes era matar Pedro. Era dizer: eu quero ver se esse Pedro, que eles estão dizendo que é homem de Deus, eu quero ver se esse Deus tem poder para fazer alguma coisa. Ei, meu irmão, existem alguns momentos na nossa vida que nós somos desafiados, porque a gente serve a Deus. A palavra diz assim: onde está o teu Deus? Alguém diz: aonde está o teu Deus? Cadê o seu Deus que não faz por você o que você está esperando? Nós somos desafiados todos os momentos. De que adianta servir a Deus? O livro de Ageu diz que quando eles reconstroem o templo, que eles vão para entrar dentro do templo, aquele templo, o mesmo templo que era o templo de Salomão, quando eles vão entrar, não havia a beleza do templo de Salomão.
havia alguns utensílios do templo. O povo entra dentro do templo e eles começam a chorar e a reclamar. Ah, mas no tempo de Salomão havia ouro nas paredes, havia riqueza, havia coisa. E nós aqui estamos nesse templo muxuruca, nessa coisinha simples. E Ageu fica meio apavorado e ele vai falar com Deus. Deus disse assim: Ageu, abre a tua boca que eu vou falar com esse povo. Quando Ageu abre a boca, a palavra que sai nos lábios de Ageu é: aquieta o coração, porque minha prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. O povo fica assim, sem entender. De repente Ageu diz assim: olha, preste atenção numa coisa, a glória dessa segunda casa será maior do que aquela primeira. Tem hora que a gente não compreende. Tem hora que a gente não entende. Por que está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso, pastor? Por que nada dá certo na minha vida? Um dia um irmão chegou na igreja e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, diga para mim que eu posso rasgar um versículo da Bíblia. Eu falei: meu irmão, rasgar um versículo? Pastor, tem um versículo na Bíblia que diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, eu estou chorando já tem noites e noites, pastor, eu posso rasgar esse versículo? Eu disse: não, porque Deus há de realizar aquilo que você espera. No outro dia, ele voltou e disse assim: pastor, graças a Deus que eu não rasguei, porque Deus olhou para mim e atendeu o meu clamor. Ei, meu irmão, deixa eu dizer para você, sabe que é o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter confiança no Senhor, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter ousadia, nós precisamos saber que nós estamos na prisão, existe guardas nos protegendo, guardando, vigiando, para que a gente não saia, mas Deus, quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Herodes não impede, diabo não impede, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na tua história. Levante a tua mão direita assim. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Essa semana, Deus vai fazer na tua história o que Ele prometeu e ainda não fez. Meu irmão, é para quem crê. Um dia tinha um pastor pregando. E diz ele que ele está pregando e de repente tem um irmão lá no fundo e ele fazia assim, ó. E o pastor liberava uma palavra e ele. E os outros todos assim, ó. E ele. Teve uma hora que ele levantou e. Aí o pastor terminou o culto, chamou ele e disse: irmão, que tique-tique nervoso é esse? Que você fica assim, que você... Parece que está meio piradão. Ele falou assim: não, pastor, não. Está sendo liberada uma palavra do homem de Deus. E ela está passando. Se ninguém pegou aqui na frente, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou agarrando tudo lá atrás. Meu irmão, eu não sou melhor do que você. Não tenho pretensão de ser. Não sou mais santo do que você. A Bíblia diz que todos nós, na nova aliança, somos sacerdotes. Você e eu somos iguais. Ei, mas Deus te trouxe aqui para usar esse simples homem para dizer para você: a tua história, ainda essa semana, vai mudar. Herodes levanta pela manhã, irmão. E a primeira coisa que ele faz, Herodes estava com ódio. Ela disse assim: eu vou matar o Pedrão. Eu acabo com ele. E ele vem. Quando ele chega na prisão, os soldados abrem a porta. Ele passa pela primeira guarnição e: bom dia, como vai? Tudo bem? Sim, senhor. Herodes vem chegando. E quando ele chega na porta que dava para dentro do cárcere, quando abre a porta, os dois soldados estavam vigiando Pedro. Os dois soldados, prontidão de vigia. Herodes entra e diz:
Cadê o preso que estava aqui? Aí que eles foram olhar que o Pedrão já tinha ido embora. Hã? Cadê? Aonde está Pedro? Não sei. Não sei. A Bíblia diz que Herodes fica furioso. Herodes fica endemoniado, irmão. Herodes fica assim, né, um negócio assim, assustador. Herodes quer matar todo mundo. E aí o texto vai dizer algo. Meus 2 soldados, beijo no coração, obrigado. O texto diz que eles vão fazer algo com Pedro. Mas olha, o texto vai dizer que Deus realiza um milagre, espanta o povo e frustra os planos do inimigo. Vai acontecer situações na tua vida essa semana que vai assustar muita gente que está em sua volta. Como pôde? É desse jeito. Mas quem fez? Nunca imaginei. Pois é. Nunca pensei que fosse capaz. Não, eu não sou. Foi ele que fez. O texto diz, olha o versículo 18 do capítulo 12 de Atos. Atos capítulo 12, versículo 18. Atos capítulo 12, versículo 18. Bota lá no telão que eu vou ler lá para os irmãos verem. Olha o que o texto vai dizer. Nós vamos ler até o versículo 23. Preste atenção nesse texto. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo, meu irmão. A gente tem que tá ligado naquilo que o texto está falando. Olha lá. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Versículo 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Quando Deus quer agir, Ele livra o seu e ainda traz a sentença para aquele que está o aprisionando. O dia amanheceu, Pedro não estava no cárcere. Pedro já estava livre. O dia na sua história vai amanhecer. Essa prisão que você vive, você vai sair dela. Esse cárcere que você está, Deus te permitiu você estar lá só para você ser guardado. Ele está te tirando de lá hoje. Deus está tirando pessoas aqui hoje de prisões emocionais.
Deus está tirando pessoas aqui hoje de prisões financeiras. Deus está tirando pessoas aqui hoje de prisões espirituais. Deus está tirando pessoas aqui hoje de prisões que ele nem imaginava o porquê ele estava preso naquilo. Deus está arrancando, quebrando os grilhões e tirando e libertando você. Uma das coisas que eu aprendo é que Deus, além de livrar você, Ele ainda traz sentença para o seu opressor. Tudo aquilo que te prende, Deus também está trazendo uma sentença para ele. E essa sentença é: deixe ele livre, para que ele caminhe, para que ele avance, para que ele chegue no lugar onde eu quero que ele chegue. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essas palavras, para você ter a certeza de algo. Ele está guardando você. Deus está guardando a tua vida. Deus está protegendo você. O louvor pode vir? Agora se prepare. Porque quando Deus quer agir, Ele quer que você tenha a certeza e que você dê a Ele glória ao seu nome. Herodes estava com tanto ódio, que o texto diz que ele queria matar o povo, queria matar Pedro. Mas quando o povo faz uma reunião com ele, ele faz um discurso. Ele era político. E o discurso que ele faz, o povo aplaude. O povo diz: voz de Deus e não de homem. Quando o povo diz isso, Herodes achou que ele era alguma coisa. Herodes não aprendeu a lição. Herodes não aprendeu que mesmo ele colocando 16 soldados para guardar Pedro, Deus o livrou da prisão. Herodes não aprendeu a lição. E ele não deu glória a Deus. Essa noite, o que Deus está querendo é que você dê a devida honra ao seu nome. Que você o exalte, que você o glorifique, que você o diga que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro e que Ele cuida da sua história. Quantos recebem essa palavra essa noite? Fique em pé no seu lugar. Talvez você está aqui essa noite e você está dizendo: pastor, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Não sei o que vai acontecer comigo. Deus está no controle da tua história. E de maneira nenhuma Ele vai abandonar você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, começasse a pensar um pouquinho aí agora na tua história. Como vai a tua vida? Você precisa de uma saída. O que fazer quando não há uma saída? Descanse nele. O Salmo 127 diz: de que adianta acordar de madrugada, deitar tarde, trabalhar tanto, se o Senhor aos seus amados Ele dá enquanto descansa? Deus quer fazer por você. Feche os teus olhos. Vamos adorar com uma canção. Enquanto você olha para dentro de você, dizendo para você mesmo: eu preciso
cuidado de Deus na tua história. Creia nessa verdade. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas que almar os seus limites, e eu me sinto tão seguro. Aonde, igreja? No teu colo altíssimo. Suas mãos e declare, pois tua palavra, pois tua palavra, seja liberto, seja livre, escudo para os que nele creem.
Estamos firmados na palavra do Senhor. Nós não seremos abalados, ainda que nos prenda, ainda que nos leve a cárceres. O nosso Deus é mais forte. O nosso Deus é mais forte. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quero orar por você. Quero terminar essa reunião orando por você. Você que hoje está dentro dessa casa. Você diz: pastor, eu quero que os meus grilhões se arrebentem. Pastor, eu quero ser livre. Pastor, tem algumas coisas que me prendem, mas eu quero ser livre. O texto diz que o anjo toca em Pedro. Quando o anjo tocou em Pedro, nada aconteceu. Fala comigo, nada aconteceu. O anjo dá uma ordem para Pedro, e a ordem foi: Pedro, levanta, calça a sua sandália, cinge com a tua capa. O texto diz que quando o anjo falou isso com Pedro, nada aconteceu. Mas quando Pedro sentou, calçou as sandálias, levantou, jogou a sua capa, o texto diz que os grilhões que prendiam as suas mãos, prendiam os seus pés, caíram por terra. Sabe quando os grilhões da tua história, da tua vida cairão por terra? Quando você tiver atitude. Porque Deus está falando com você, você precisa ter atitude. E eu quero terminar essa reunião orando por você. Você que quer ter atitude de dizer: pastor, eu quero que os grilhões arrebentem na minha vida. Quero desafiar você: calça aí as suas sandálias, veste a sua capa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, que eu vou orar por você, para que Deus faça o que Ele quer fazer na tua história. Foi só quando Pedro teve atitude que algo aconteceu. Não seremos abalados. Pode vir. Cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode, Tudo Ele pode. mais alto domina o ar. Jesus é grandioso. Tudo Ele
nessa hora eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui diante do teu altar essa noite. Eles estão diante do teu altar dizendo que eles tomam uma atitude, que eles calçam a sandália, que eles colocam a capa e que os grilhões que prendem a sua história hão de cair por terra hoje no nome de Jesus. Deus, eu creio naquilo que eu prego. Deus, eu creio na tua palavra. Tua palavra diz, e essa palavra não volta vazia. Deus, eu creio que essa noite o Senhor está trazendo soluções a tantas coisas na vida de tantos aqui essa noite. Eu creio que os grilhões estão sendo derrubados, muralhas estão caindo. Carabaxere, carabaxara. Confia nele. Confia nele. Eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Saiba que Deus está fazendo com você. Saiba que Ele está realizando na sua vida. Volte para o seu lugar, crendo que Ele realiza na tua história. Deus, assim como eles estão voltando para os lugares, assim como Pedro estava saindo, quero trazer o significado de que aqui na frente seria o cárcere onde os teus filhos estavam presos. E eles estão indo, e as portas estão sendo abertas, no nome de Jesus. Coloque as suas duas mãos no teu coração. Ore após mim dizendo assim: Senhor Deus, essa noite eu ouvi a tua palavra e eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu estava afastado, eu volto hoje no nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração e encerrar essa reunião, mas eu quero orar por você. Você que entrou essa casa essa noite, você diz: eu preciso entregar o meu coração a Jesus. Você diz: eu estava afastado e eu quero voltar hoje. Talvez você não estava compreendendo o porquê você estava guardado naquele cárcere, na prisão. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você estava guardado lá, que Ele estava protegendo a tua vida. Mas você quer tomar essa decisão essa noite. Nós como igreja queremos orar por você. Você que toma essa decisão dizendo: eu quero entregar o meu coração a Jesus. Ou você estava afastado e você diz: eu quero voltar hoje, quero conhecer você. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos o mais alto que você puder. Você que diz: pastor, eu quero hoje voltar lá atrás, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Mas alguém que diz: pastor, eu quero voltar, eu quero estar aqui hoje, quero estar com o meu coração aberto para o Senhor. Você que levantou a sua mão, queria convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente.
porque nós vamos orar por você. Nós vamos te dar um livro de presente, nós vamos abençoar a sua vida. Nós queremos declarar uma palavra sobre você. Nós queremos dizer que sobre a tua vida não vale nenhum encantamento. Que Deus há de fazer muito mais na tua história. Oh, confiamos. Pai, nós queremos abençoar essas vidas. Quero deixá-los no teu altar. Quero abençoá-los. Que o Senhor faça com que eles sejam cada dia abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sente aqui só um minutinho. Aqui o Jonathan, ele vai te dar um livro de presente. Anotar os seus dados para a gente orar por você. Tá bom? Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra aí essa noite? Então levante as suas mãos o mais alto que você puder. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Sobre você Ele te dê a paz. Que você possa ter a melhor semana da sua história. Cadeias vão se romper. Ferrolhos vão se quebrar. Portas se abrirão automaticamente e você nem vai entender. Mas Deus está dizendo: calce a tua sandália, cinge com a tua capa e vem após mim. O que Deus vai fazer, Ele já realizou na tua vida hoje. Agora, você precisa ter atitude. O mínimo na tua história essa semana será o dobro. E eu abençoo você, da parte de Deus, com toda, quem recebe aí essa noite, com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém. Antes de você sair.